1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, o tempo de Deus, Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Diga assim: Ele tem cuidado de nós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Agora eu vou ler Salmo 34, versículo de número 7, que diz assim: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Presta atenção na diferença entre um versículo e o outro. Um diz que o diabo está ao derredor. Diga assim: derredor. Então derredor é uma palavra. Mas no outro texto diz que o anjo do Senhor está ao nosso redor. Diga assim: o anjo do Senhor está ao nosso redor. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa semana que se finalizou ontem, por mais uma semana que o Senhor nos dá o privilégio de estar na Tua presença, fazendo parte do Teu povo, podendo ser chamados de Teus filhos amados. Somos favorecidos, somos abençoados, temos o privilégio de fazer parte da Tua família, de ser lavados pelo sangue do Teu Filho amado, de ser revestidos da justiça de Cristo, que nos faz aceitáveis na Tua presença. Agradecemos a Ti, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui a Tua mão, o Teu poder e a Tua graça têm nos sustentado. E é por causa do Senhor, da Tua proteção e da Tua provisão, é que estamos vivos, é que estamos de pé, é que estamos na Tua presença, buscando o Teu reino e a Tua justiça. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor venha iluminar os nossos corações para essa palavra. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, diga amém, Jesus. O apóstolo Pedro, quando ele escreveu ali no capítulo 5, versículo de número 8, eu preciso que você entenda que ele está falando com pessoas salvas, com pessoas que creem em Jesus, com pessoas que já estão na presença de Deus. Ele não está alertando as pessoas que o diabo anda em derredor, esperando para ceifar elas para o inferno. Não é isso aqui o contexto. Ele está falando aqui que as pessoas que são de Deus, elas têm o diabo como um adversário. As pessoas que não são de Deus, elas não são adversários. O diabo não tem elas como adversário. O diabo tem elas como filhos. Então, você não costuma fazer mal para os seus filhos. Você não costuma prejudicar os seus filhos. Normalmente, os seus filhos, você tende a alegrar o coração deles e fazer aquilo que agrada o seu coração e o deles. Então, eu falo que muitas vezes, se eu ver uma pessoa com depressão, passando uma coisa assim que você percebe que é do diabo, você pode ter quase certeza que aquela pessoa não é um filho do diabo. Ela é um filho de Deus, porque ela permitiu que o diabo andasse em derredor dela. E ele bramando, procurando quem pudesse tragar. E ela se encaixou nesse perfil de alguém que poderia ser tragado por ele, e não é tragado ou levado para o inferno, porque ele não tem esse poder, mas a pessoa se entrega através da legalidade. Diga assim: legalidade. Porque a Bíblia diz que o mundo espiritual, ele é regido por princípios. Ele é regido por leis, ele é regido por situações que não tem como ser quebrado. Por exemplo, você é filho de Deus, não tem como você deixar de ser, está escrito, não tem nada que pode mudar isso. Por exemplo, o diabo se arrepender e se salvar, não tem como, por quê? Porque já está escrito que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então tem coisa que está em aberto, tem coisa que já está definido. Diga assim: tem coisa que está em aberto, mas tem coisa que já está definida. E o diabo sabe o que é que está definido, porque ele conhece a Bíblia melhor do que eu e você, mas ele também sabe o que está em aberto. E muitas vezes ele quer atrapalhar eu e você não de conquistar aquilo que já está definido. Porque ele sabe que seria uma perda de tempo, e ele não é bobo. Ele quer impedir que eu e você alcancemos aquilo que está em aberto, aquilo que ainda pode ser mudado, ainda pode ser resolvido de acordo com as nossas escolhas. E uma das coisas que pode ser mudada na minha e na sua vida é que o diabo, se a gente permitir, através das nossas escolhas, através das nossas atitudes, através das nossas ações,
das nossas palavras, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente deixa de fazer. Ele anda como um leão, procurando a quem possa tragar. Então ele fica esperando o quê? Que você, com uma atitude, com uma palavra, com um gesto, com um pecado, estenda as suas mãos e abra a maçaneta da porta para quê? Para que ele entre e comece a fazer aquilo que ele deseja na minha e na sua vida. Só que, além de ter o diabo ao nosso derredor, a Bíblia diz que nós temos o anjo do Senhor ao nosso redor. O derredor fala de algo um pouco mais longe. Traduzindo isso aqui, ó, trazendo para o contexto lá da época de Jesus aqui, ó, isso aqui poderia ser 8 quilômetros de distância. Só que quando você vai ler o texto de Salmo, você vê que o anjo do Senhor não está ao derredor, ele está ao redor, porque redor é mais perto do que derredor. Então, mas só que ele não está ao redor de todo mundo, ele não está ao redor o tempo inteiro de todos os cristãos. A Bíblia diz no Salmo, capítulo de número 34, versículo de número 7, que ele está, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e o livram. Então, o principal segredo, se você quer viver uma vida guardada por Deus, da mão e do ataque do diabo, você precisa ser alguém que teme ao Senhor. O profeta, o rei Salomão, no auge da sua sabedoria, escreveu que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, você quer saber se uma pessoa é sábia? Não é se ela tem muitas faculdades, não é se ela tem muita formação, não. É se ela teme a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Qualquer pessoa que não tenha o temor do Senhor, ela pode ser inteligente, ela pode ser genial, ela pode ter mestrado, pode ter doutorado, ela pode ser um gênio da ciência, da matemática, das línguas, enfim, mas ela não é sábia. Por quê? Porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então você precisa entender que se você não tiver o temor de Deus na sua vida, você corre um sério risco de ter o seu inimigo tendo uma legalidade para agir na sua vida, para agir na sua casa, para agir nas suas emoções, para agir no seu dinheiro, para agir ali no seu trabalho, onde você é o patrão, onde você tem a sua empresa. Mas só que quando você caminha no temor do Senhor, a Bíblia diz que o anjo dele, ele não chega para te livrar. A Bíblia diz que ele se acampa. Existe uma diferença entre você precisar de ajuda e o anjo descer lá do céu e vir para te socorrer. Isso poderia, já seria bom demais. Mas a Bíblia diz que Deus tem uma bênção especial. A maneira de Deus trabalhar é diferente de mandar o anjo. A Bíblia diz que para quem teme a Deus, o anjo não vem. A Bíblia diz que o anjo ele fica acampado. Diga assim, acampado. Pastor, o que quer dizer acampado? Quer dizer que se você se mover daqui para Valadares, Deus não tem que enviar um outro anjo para guardar você em Valadares. Aquele que está com você em Marilaca, ele vai junto com você para Valadares. Quem vai entender, diga bem. Se você estiver deitado, o anjo que você tem, ele não deita para dormir, porque ele fica cansado. Ele permanece acordado, porque eles não dormem, e continua guardando a sua vida enquanto você dorme. Quando você levanta, você está no trabalho, tem coisa que pode te prejudicar pelas costas. O anjo do Senhor, ele está ali ao seu redor, acampado, ao seu redor, acampado. Então, se Deus dissesse que iria enviar o anjo dele, nós já poderíamos ficar felizes. Mas como Deus disse que o anjo dele se acampa, nós podemos descansar. Diga assim, descansar. Porque o que é descansar? É você ficar... Porque se Deus falar que vai enviar, você pode ficar assim, não, tudo bem, ele vai enviar. Quando enviar, eu dou glória. Mas quando Deus diz que o anjo dele já se acampa, isso quer dizer que você pode ficar tranquilo, que você pode descansar o seu coração, mas desde que você seja alguém que tenha, que honra a Deus, e respeita os princípios da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que são salvas e o diabo se anda na vida delas de maneira violenta, e a pessoa se pergunta, peraí, mas a pessoa não é um filho de Deus? É, mas muitas vezes o temor do Senhor está faltando, a reverência está faltando, a capacidade de levar em conta que uma pessoa de Deus não faz qualquer coisa, faz com que as pessoas elas abram a porta, elas abram a brecha. E a Bíblia diz, no outro texto, que o diabo anda como um leão, bramando a quem possa tragar. Então, se você permanecer no temor do Senhor, a palavra de Deus garante que nenhum dos planos do inimigo contra a sua vida vão prosperar. Se o inimigo vir contra você por um caminho, ele vai fugir de você por 7. A Bíblia diz que se o inimigo te atacar, se você permanecer no temor do Senhor, aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Tem vários versículos que nos levam a ter descanso a partir do momento em que nós
tememos a Deus. Mas a partir do momento que você abandona o temor do Senhor, que você faz aquilo que você já tem na sua mente, a revelação, a clareza de que é errado, de que é, por exemplo, tem gente que vem para a igreja salvo, vem para a igreja salvo não, vem para a igreja morando junto. A pessoa não sabia, a pessoa morava lá no mundo, ela decidiu morar junto. Aí ela vem para a igreja morando junto. Deus não quer que ela largue essa pessoa não, Deus quer que ela vai lá e se casa. E Deus julga um caso desse diferente. Agora tem pessoas que já estão na igreja, já estão firmes, já estão batizados, já estão ali caminhando. E depois disso elas escolhem ir morar junto. É diferente. Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou julgando quem faz, eu só estou te mostrando que o temor do Senhor é revelado no nível de revelação que você tem. Tem pessoas que nunca souberam que é necessário honrar a Deus com a primeira parte dos seus ganhos. Mas tem pessoas que já ouviram isso na igreja, já ouviram isso na televisão, já ouviram isso no rádio, e a mente delas já concordou que é verdade. Mas elas não tomaram uma decisão. Por que elas não tomaram? Porque elas não temem ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Tem pessoas que sabem que aquilo é certo e aquilo é errado, de fato, por quê? Porque elas não conhecem, não. Porque não temem ao Senhor. E a Bíblia diz em outros textos que às vezes a disciplina de Deus, ela vem depressa. Mas às vezes, por misericórdia, ela vem depois. Só que se ela precisar vir depois, ela vem maior. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai falava comigo assim, ó, vou chegar em casa e vou te cortar no corpo. Aí se desse tempo de orar, eu era católico, eu falava assim, meu Deus, eu pegava o texto e olha, meu Deus, em nome de Jesus, deixa o pai bater não, Ave Maria, eu sei que graça, orava, Pai Nosso, toda a reza que eu sabia orar. Aí para mim, não sei se era porque Deus honrava a minha fé pequenininho, mas meu pai falava assim, dessa vez eu vou passar. Mas da próxima eu vou te bater o velho e o novo. Quem já apanhou o velho e o novo agora dele aqui? Aí pronto, aprontar, aí sempre aprontava. Aí passava um tempo eu aprontava de novo. Aí não dava tempo de orar, meu pai já me pegava e já me batia. Aí quando ele estava batendo, eu falava assim, você está apanhando por causa do velho e por causa do novo. Por causa do que você fez aquela vez e por causa do que você fez agora. Então tem gente que pensa que porque a disciplina de Deus não veio na hora, é porque Deus não está vindo, é porque Deus não está levando em conta aquele pecado, e Deus não está levando em consideração aquilo que ela está fazendo, aquilo que ele está fazendo, a maneira que ele está escolhendo viver a vida dele. Só que quando Deus dá esse tempo, não é porque ele é um Deus que é um Deus de impunidade, é porque ele é um Deus de misericórdia. Diga assim, o meu Deus é um Deus de misericórdia. Só que tem um detalhe, se ele dá o tempo da misericórdia e você não abraçar a misericórdia dele e deixar que a bondade dele te leve ao arrependimento, como está lá em Romanos capítulo 2, versículo 4, você pode chegar lá na frente e ele, pela justiça dele, ele terá que cobrar tudo aquilo que foi passado no tempo em que você foi dado para se arrepender. E então a Bíblia diz que a mão de Deus, que era uma mão que era para te abençoar, está lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 6. Hebreus capítulo 12, versículo 6, que diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que ele recebe por filho. Se o açoite demorar, não é porque Deus é um Deus frouxo, não é porque Deus é um Deus que é aquele pai que não bate no menino, não. É porque Deus é um Deus de misericórdia, porque ele sabe que quando ele vier para fazer justiça, ele vai ter que fazer a justiça na medida correta. E muitas vezes a varinha de Deus, diga assim, a varinha de Deus é o próprio diabo. Pastor, mas como assim? Deus pode permitir que o diabo, dentro de uma limitação, é lógico, não é para ele fazer o que ele quiser, mas ele possa tramar contra a sua vida, ele possa tocar no nível que Deus permitir. E não tem nada, porque se o diabo quiser te atacar e você clamar para Deus, Deus te livra. Se você estiver nessa posição. Agora, se você estiver na mão de Deus para ser açoitado, você vai clamar para quem? Você vai pedir socorro para quem? Você vai orar pedindo ajuda para quem? O socorro aqui das mãos de Deus não tem lógica. Por quê? Porque a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus querendo açoitar o filho dele, quem impedirá? Agindo Deus querendo permitir, muitas vezes não fazer, mas permitir. A Bíblia diz que o diabo já anda bramando, querendo matar, roubar e destruir. Só que o anjo do Senhor, ele está te guardando. Então se Deus fala assim, esse cristão ele está andando muito sem temor, muito sem reverência, muito despreocupado, vivendo como de uma maneira qualquer, fazendo aquilo que qualquer pessoa do mundo faz. Então eu vou dar ordem para que o anjo que está acampado ao redor saia, e o diabo que está ao redor vai ter da parte de Deus uma legalidade para agir, até certo nível, criando certos problemas. E a Bíblia diz que caindo na mão de Deus, olha o que está lá em Hebreus capítulo de número 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Então se você tem temor de Deus, quem aqui tem temor de Deus, diga amém.
Então não deixe que o pecado seja algo na sua vida e que você faz e não está nem aí. Ah, eu fiz, não deu nada, pastor, deve que Deus não está levando em conta. Não, Ele está deixando o tempo dele, para que a bondade dele te leve ao arrependimento. Mas se o tempo da balança, porque Deus, a Bíblia diz que de tempo em tempo, a gente passa na balança de Deus. E quando nós somos achados em falta, infelizmente ou felizmente, o juízo de Deus, não, no caso, não é um juízo de maldição, é um juízo de disciplina, é um juízo de te açoitar no sentido de te repreender para que você permaneça na presença dele, buscando o reino dele, avançando em busca do reino de Deus. O que ele faz? Ele açoita muitas vezes, ele destrói, ele tira coisas que você tem, ele permite perdas, ele permite dores, ele permite coisas que talvez você não precisava passar. Às vezes, para você não ter que ir lá na frente quebrar as duas pernas, Deus pode, vou te dar um exemplo figurado. Ele, para não deixar você quebrar as duas pernas com fratura exposta lá na frente, ele pode tranquilamente dar uma, eu estou usando uma linguagem figurada, ele pode muito bem escolher dar uma varada bem forte nas suas duas pernas. O que é pior? Quebrar as duas pernas com fratura exposta ou tomar uma varada bem forte na perna? Qual que você prefere? Uma varada na perna ou quebrar as duas pernas? Uma varada. Então isso é só um exemplo do jeito que Deus, talvez você pense assim, nossa, mas Deus é severo. Ele não é severo quando ele dá varada, ele está te livrando de quebrar as duas pernas. Quem está entendendo, diga amém. Então quando Deus açoita o filho dele, Deus não tem aquele prazer. Tem pai e mãe que bate no menino e tem aquele prazer de bater, tem aquele prazer de machucar o menino. Deus não tem esse coração. A Bíblia diz que o coração dele, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A Bíblia diz que não Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Quem está entendendo e concorda, diga amém. Então você precisa orar dizendo assim: Deus, não permita que eu peque em paz. O que é pecar em paz? É você pecar e Ele não te açoitar, Ele não te disciplinar, Ele não te mostrar que está errado, porque lá na frente o que te aguarda é duas pernas quebradas. E tem gente que está orando falando: Deus, por favor, não me dá essas paradas na perna não. E Deus está dizendo: eu já estou olhando lá na frente, eu estou vendo você caminhando rumo às duas pernas quebradas. Mas por amor, por misericórdia, por bondade, eu vou dar essas varadas nas duas pernas. Por quê? Porque eu sei que se eu der a varada, pode ser que você desperta, pode ser que você acorda, pode ser que você se arrependa enquanto é tempo. Quem está entendendo, diga amém. Então não pense que Deus é mau em momento nenhum. Não tem em Deus essa coisa do ser mau. As pessoas que vão para o inferno não vão porque Deus manda, elas vão porque elas rejeitam o perdão de Deus. Vou finalizar aqui com uma história. Um homem, ele cometeu alguns crimes nos Estados Unidos. E lá dos Estados Unidos é assim: cada estado tem uma lei. Tem o subgovernador e o povo vai decidir. Cada estado decide se tem pena de morte, se não tem, se tem prisão perpétua, se não tem. Qual que é a lei lá? Aí um homem cometeu uns crimes que davam pena de morte. E então ele foi para o corredor da morte, ficava um ano esperando para morrer. E então ele lá assim, dentro da prisão, ele mostrou que ele era uma pessoa que tinha se arrependido do que ele fez. Mostrou que ele estava talvez num momento de dificuldade. Mas aí ele foi e se revoltou contra tudo e contra todos. Por quê? Porque ele se achava uma vítima da sociedade e se revoltou. E todo um quadro vindo aqui, eu era amigo do governador, e falou assim: aqui, rapaz, aquele cara, quando ele cometeu aquele crime, ele estava num estado emocional muito difícil. Ele estava num estado emocional, o cara tinha matado a mulher tinha agredido ele também, primeiro, e ele na hora da raiva matou ela. Não estou dizendo que justifique, mas enfim, o caso é que ela tinha batido nele também, e ele revidou matando ela. E foi uma explosão de raiva, e o cara falou: será que esse cara não pode ter uma segunda chance? Aí todo mundo ficou aquele caso, a mídia começou a pressionar, o pessoal dos direitos humanos, o pessoal do... Enfim, começou a falar: será que no caso desse cara não tinha que dar uma segunda chance? Ou dar ele prisão perpétua, ele poder se arrepender e viver dentro da cadeia aqui? Aí o governador vendo aquilo, pensou e falou assim: eu vou dar a ele o perdão. Esse cara, eu vou entender, porque ele sempre foi um cara bom. No momento que ele explodiu ali, ele matou a mulher. Mas eu vou perdoar ele, porque ele mostrou que ele verdadeiramente ficou muito arrependido. Aí o governador foi lá na prisão falar com ele. E quando o governador chegou para falar com ele, ele lembra que ele estava nervoso e revoltado, porque ele se sentia uma vítima da sociedade e que ele estava naquela situação, todo mundo errado, e falava: os políticos roubam e não morrem, mas no primeiro crime que eu cometi, e era o primeiro, eu vou ser morto, eu vou perder. Aí ele estava nervoso. Aí o governador tinha ido para falar com ele, que ia liberar ele. E ele falou, aí eles falaram com ele assim: ô fulano, o governador veio aí, quer falar com você. Ele falou assim: ó, manda o governador para aquele lugar, eu não quero saber de nada, eu não quero ouvir ninguém, se tem que me mata logo, porque eu não quero saber de conversa. Esse país, o povo rouba, o povo mata, e faz isso e aquilo, uns vai para prisão perpétua, outros, e eu vou morrer no primeiro crime. Ele estava revoltado: não quero receber o governador.
Aí o governador insistiu, ele falou, não quero receber o governador. Aí pronto, ele foi embora, o governador foi embora. Aí o governador mandou para ele uma carta. E estava escrito na carta a seguinte frase. E aí ele permaneceu condenado. E então, no dia dele morrer, condenado, ele é deputado na cadeira elétrica, ele foi e recebeu a carta. E ele leu a carta do governador e na carta estava escrita as seguintes palavras, resumindo. Você não vai ser condenado por causa do crime que você cometeu, porque dele você tinha perdão. Você vai ser condenado por causa do perdão que você rejeitou. Ele leu aquilo e pensou, nossa, porque no dia que eu vim te visitar, eu vim para declarar você perdoado. E você rejeitou o perdão que eu te dei e permaneceu condenado. Voltando para a história que nós estávamos pregando, a pessoa que vai para o inferno, ela não é por causa dos pecados que ela cometeu. Porque os pecados que as pessoas que cometem vão para o inferno, os crentes muitas vezes cometem também. Elas vão para o inferno não apenas por causa do pecado que cometeram. Elas vão para o inferno por causa do perdão de Deus que elas rejeitaram. A Bíblia diz que Jesus está dizendo lá em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite está feito, mas a pessoa rejeita o convite. Então não é Jesus que a condena, ela permanece condenada não por causa do pecado que ela cometeu apenas, tem um pecado também, mas é por causa do perdão que ela rejeitou. Quem entendeu, diga amém. Então se algum de nós que está aqui, eu creio que a maioria aqui é salvo, mas se alguém que está aqui um dia for para o inferno, não foi por causa só porque pecou, foi porque rejeitou o perdão de Deus, rejeitou a obra de Jesus na cruz, rejeitou a justificação pela fé. E a Bíblia diz que isso está, o texto diz em outro lugar assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje as portas estão abertas. Hoje Jesus está dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Para você que está aqui na igreja, para você que está assistindo aqui pela internet. Então não rejeite o perdão de Deus. Não rejeite a disciplina de Deus. Não rejeite Deus açoitando você de uma varada nas pernas, porque Ele está lá na frente vendo você com as duas pernas quebradas, e por causa do amor com o qual Ele te amou, Ele está dizendo, eu prefiro ver Ele com a mancha da varada na perna, do que ter uma fratura exposta nas duas pernas. Então, até quando Deus te açoita, Ele está te poupando. A Bíblia diz que Deus tem 613 leis. Diga assim, 613 leis. Dessas 613, 248 é falando, faça isso. Dessas 613, 365 é dizendo, não faça isso. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não usarás o nome do seu irmão. Agora a pergunta que eu te faço é, por que Deus usa mais vezes o não do que o sim? Porque 248 ele fala, faça. E 365 ele fala, não faça. É porque ele está te livrando de um mal. Ele não está ali, eu vou pôr um monte de regrinha aqui para ficar vendo o povo ver se eles obedecem. Não, ele põe a regrinha aqui, porque ele sabe que se ela for quebrada lá na frente, a consequência vem. O salário do pecado é a morte. E Deus tem para você vida, e vida com abundância. Então saiba que o mesmo Deus que criou o perdão para o seu pecado, e proveu ele através da fé em Jesus, é o mesmo Deus que criou o lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. Ele não manda você para lá, a tendência sua já era aí. Ele proveu um caminho de escape, ele proveu um caminho de perdão, ele proveu um caminho para você sair desse caminho, porque a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Você não vai ser condenado, já está. Quem está entendendo, diga amém. Então se você entrou aqui hoje sem essa consciência de que você é filho de Deus, de que você é salvo, de que você está na presença de Deus, aceite o perdão que Deus está te oferecendo. Aceite a obra que Jesus praticou na cruz por você. Aceite o sangue dele derramado por você. Por quê? Porque Deus não vai te condenar porque você pecou. Porque você não pecou, nós crentes também pecamos. Ele vai te condenar porque você rejeitou o perdão. Porque você rejeitou o cuidado de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que antes Ele quer que ele se arrependa e viva. Então nós possamos sair daqui nessa noite com um entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pastor, como que eu sei se eu temo a Deus? É se você pratica aquilo que você sabe que é certo e que é errado. Se você tem revelação acerca de dinheiro, se você gasta ele da maneira correta, você tem temor. Senão naquela área você não tem o temor. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, eu sei que é certo, que é errado, é isso. Se você faz sabendo que está errado, você está revelando através da sua atitude que você está faltando o temor do Senhor. Pastor, mas eu fiz e não deu nada. Não é porque Deus não viu, é porque Ele está tendo misericórdia.
A bondade do Senhor, ela se renova. Mas por bondade Ele também pode te açoitar. Porque quando Ele açoita, também é bondade. Quando Ele disciplina, também é bondade. Quando Ele permite que o diabo venha até certo ponto e se antes com a vida de algumas pessoas, Ele também está agindo com bondade. Porque se Ele não fizer isso, a pessoa não aprende. A Bíblia diz que nós, infelizmente, muitas vezes somos pessoas de duro coração. Ou seja, nós recebemos a disciplina, nós sabemos que está errado, mas o desejo da nossa carne, nossos impulsos de pecado falam mais alto. E a gente revela quem realmente é o maior Senhor no nosso coração. Que nós possamos sair daqui hoje com esse desejo de não praticar de maneira comum, de maneira que eu estou falando pecar aqui, de maneira natural. Não estou falando de você deslizar, porque pecar todo mundo peca. Eu estou falando de você se entregar ao pecado. De você escolher, eu sei que está errado, mas eu estou indo fazer porque eu quero. Não. Tema a Deus, porque o anjo do Senhor está à sua disposição. A graça de Deus está à sua disposição para te livrar, para te guardar e para te proteger do maligno. Eu quero te convidar agora a ficar de joelhos no seu lugar.